Boa noite, sejam muito bem-vindos ao CNN Líderes. Só aqui você acompanha as histórias, os aprendizados e os desafios dos comandantes das maiores empresas do país. O nosso entrevistado de hoje é professor. Começou a carreira dando aulas de química no cursinho. Hoje, com 51 anos, casado e pai de 2 adolescentes, ele comanda uma empresa de tecnologia aplicada à educação. É um prazer receber você, Mário Guio, diretor-presidente da Somos Educação. Oi, Mário, tudo bem? Raquel, boa noite. A honra é minha de participar. Espero contribuir aí com as suas questões. Tenho certeza que teremos uma conversa muito produtiva. Mário, com a pandemia, a demanda por aplicações tecnológicas à educação saiu ali de quase 0 para 100%. Me conta, como foi lá no começo, lá em março? Como é que vocês se adaptaram e correram para fazer frente a essa realidade? Pois é, foi um desafio enorme, Raquel, porque nós imaginávamos no começo de março que a pandemia ela poderia se agravar e que em algum momento em abril as escolas todas fechariam. Acabou que isso aconteceu quase em meados de março. Então nós tivemos só 15 dias, 19 dias para ser exato, para transformar uma plataforma de after class, né, uma plataforma que era utilizada pelos alunos depois da aula para fazer as suas tarefas, tirar as suas dúvidas e transformar essa plataforma numa plataforma de aula, não é? Que hoje suporta 1.400.000 alunos todos os dias e mais de 70 mil professores. E de lá para cá, acho que foi um aprendizado contínuo, né? Nós vimos como no início os professores eles tentavam reproduzir a sua aula analógica no meio digital, isso não funcionava muito bem. Mas, por outro lado, nós vemos que hoje o professor brasileiro ele deu um salto quântico na sua capacidade de utilizar e de entender tecnologia, né? A pandemia ela tem dimensões que são terríveis, mas ela tem uma dimensão positiva no sentido que ela chacoalhou a sociedade, né? Para que a sociedade se abra a novas formas de aprender, a novas formas de ensinar, não é? No entanto, no momento em que as escolas reabrirem, nós vamos ter um momento ainda mais complicado, né? Eu acho que faz sentido compartilhar com vocês que, enquanto a escola está 100% fechada, o que nós chamamos de escola digital, a infraestrutura é a da casa do aluno e da casa do professor. Então, a escola em si, ela não teve que prover uma infraestrutura, um pacote de dados, computadores para os professores. Eles estão usando os seus computadores e os alunos os seus computadores. No momento em que a escola abre, parte dos alunos vão para a sala e parte dos alunos ficam em casa. Esse é um momento muito complexo, né, que nós chamamos de primeira etapa da escola híbrida. Neste momento, a sala de aula tem que ter infraestrutura, como temos aqui no estúdio, para que nós possamos conversar, né? A sala de aula tem que ter infraestrutura para o professor dar conta dos alunos que estão na sala e, ao mesmo tempo, dar conta dos alunos que estão à distância. Isso também muda novamente a dinâmica, mas, como os professores já se adaptaram uma vez, eu tenho certeza que vão ser capazes de fazer isso de novo. Mário, o que você estava descrevendo desse trabalho dos alunos em casa e depois essa aula online de uma espécie de fórum de discussão, ele sobrecarrega muito os pais, principalmente no caso das crianças pequenas. Eu sou mãe, já disse aqui algumas vezes no programa, de um menino de 4 e um menino de 9, agora acabou de fazer aniversário, e realmente é muito complicado para os pais entrarem nessa educação ativa. E aí muitos pais reclamam que as aulas online não funcionam, porque a gente não tem didática para trabalhar como professor. O que você responde para esses pais? Olha, Raquel, acho que primeiro é reconhecer que isso é verdade, né? O aluno que depende da mediação dos pais até para utilizar a plataforma tecnológica, ele de fato é um aluno que vai ter muita dificuldade, né? Os pais não estão em casa de férias, os pais estão trabalhando de casa. Então, nós entendemos que para a educação infantil, além de atividades que permitam o aluno olhar os seus colegas, que permitam o aluno participar de uma contação de histórias, que permitam o aluno falar um pouquinho como é que ele está se sentindo, né? Além deste tipo de atividade, é muito difícil que a educação infantil ela supra a necessidade do aluno. No caso do seu filho mais velho, né, que está terminando o ciclo de alfabetização, ele é
de fato, um pacto que tem que ser feito entre a escola e a família, porque a etapa da alfabetização ela é a etapa mais sagrada do ensino, ela quase que delimita o destino cognitivo da criança. Então, aquilo que a escola puder orientar os pais, aquilo que a escola puder, de fato, combinar com os pais, olha, o que é o papel da escola, o que é o papel da família, mas com muito bom senso, a ponto de não prejudicar o dia a dia das famílias, especificamente na educação infantil, na alfabetização, é muito importante. Não é? E para as crianças mais velhas, 9, 10 anos para frente, aí o que a gente percebe é que, de fato, a educação digital ela funciona, né? Ela tem limitações, ela não pode ser eterna, mas ela vai, sim, funcionar na escola privada até que nós tenhamos aí um imunizante em larga escala e a vida mais ou menos volte ao normal, mas insistindo que ela jamais vai voltar ao normal anterior. Me conta um pouquinho desse modelo híbrido que algumas escolas já estão vivendo, em que o aluno vai na escola uma, 2 vezes por semana e faz o resto em casa. Você disse que isso exige uma adaptação da escola e aí acredito que a Somos Educação ela tem muito a oferecer. Conta um pouquinho para a gente disso. Claro, eu vou mencionar para você 2 momentos do ensino híbrido, tá? Esse primeiro momento, que é exatamente o que você descreveu, a dificuldade de você ter alunos à sua frente e alunos que estão do outro lado do computador. Então, o professor, ele além de dar aula para os alunos da sala, ele tem que dar aula para o computador que está conectando os alunos fora da sala. Isso precisa de uma mecânica diferente, ele tem um espaço reduzido de lousa. Nós já recomendamos às escolas qual deve ser a banda mínima de internet para que essa aula funcione, que tipo de computador, com que tipo de câmera seria útil para que essa aula funcione, porque, ao mesmo tempo, ela é um mini estúdio de televisão. Né? E a dinâmica do professor também é um pouco diferente. É diferente de uma aula 100% analógica, é diferente de uma aula 100% digital. Ele vai ter que lançar a mão das 2 metodologias. Não é? Mas quando acabar esse período, se você perguntar de todos os estudos que nós na Somos compramos de grandes consultorias, nós acreditamos que no período de 1 ano, a contar de novembro de 2020, nós devemos ter o encerramento de qualquer resquício dessa pandemia. Né? Se nós olharmos para fora do Brasil, quando as escolas reabrem, tem efeitos subsequentes em que elas voltam a fechar por contaminação comunitária, talvez nada a ver com a escola, mas aconteceu assim na França, na Itália, na Espanha. Né? Então, esse primeiro momento de escola híbrido, ele é caracterizado por alunos dentro e fora da sala. Quando acabar a pandemia, quando todo mundo estiver imunizado, surge uma nova escola híbrida, Raquel, que aí eu acho que é a escola do século XXI. Mário, era a minha pergunta exatamente, a próxima que vinha para você. Se depois da vacina, teremos uma escola híbrida ou vai voltar a ser tudo como era antes? Olha, eu penso que a escola que, de fato, quer se posicionar na sua comunidade como uma escola moderna, uma escola acolhedora, uma escola antenada, ela terá que continuar sendo híbrida. Não é? A escola que puramente voltar para o que foi antes, ela perdeu essa onda tecnológica que ajudou a transformar a educação para o bem. Né? Raquel, se a gente pensasse, se você me perguntasse, Gil, vai ter escola daqui a 50 anos? Não é no ano que vem. Será que a instituição escola ela dura 50 anos? E eu tenho a convicção que sim. Porque o futuro da escola é tudo que é puramente instrucional. Né? A escola nunca vai deixar de ter uma característica instrucional, ela nunca vai abandonar conteúdos que precisam ser aprendidos. Então, tudo aquilo que é instrucional, a vocação do digital é clara. O digital pode personalizar, o digital pode avaliar ao mesmo tempo, o digital pode se adaptar à necessidade de cada aluno. Nós temos na nossa plataforma, por exemplo, games de matemática, que os alunos, conforme vão acertando, não é? Eles vão passando para as próximas fases e vão aprendendo matemática. E essa é a função instrucional que eu digo. Agora, ser humano só aprende a se relacionar se relacionando com outro ser humano. Né? Então, a vocação do momento presencial da educação, que justificará termos escola daqui a 50 anos,
É porque os seus filhos vão para lá encontrar os colegas, com esses colegas eles vão ter mais afinidade ou menos afinidade, os seus filhos vão se apaixonar a primeira vez na escola, eles vão ter a sua primeira desilusão amorosa a primeira vez na escola, não é? Então, eu enxergo hoje que a escola híbrida definitiva, não esse momento complexo que nós vamos passar até termos a vacina, mas a escola híbrida definitiva é a escola do século XXI, em que as vocações são claras. A vocação tecnológica não é melhorar o socioemocional, a vocação presencial é o socioemocional. Não é? Então, o professor e a escola que compreenderem, que aprenderam na Covid, que nós podemos deixar muita coisa que era uma aula expositiva, gerando passividade no aluno, a gente pode utilizar metodologias ativas digitais, sobra um espaço, em especial no Brasil, que tem uma carga horária muito complexa. No ensino médio, por exemplo, a gente tem a maior carga horária de disciplinas obrigatórias do mundo, no entanto, com um aprendizado ruim, né, dos alunos, mas a escola, então, que focar a aula presencial nas competências socioemocionais, pedir para o aluno se posicionar, pedir para o aluno liderar, pedir para o aluno dar e receber feedback, pedir para o aluno se comunicar melhor, todas essas competências que eu mencionei são as chamadas competências do século XXI ou competências socioemocionais. No modelo analógico de escola, é muito difícil você trabalhar o socioemocional, porque todo o tempo é gasto com o instrucional. Você citou uma coisa muito interessante na sua resposta, que são esses games de matemática em que a criança vai aprendendo. Na pesquisa para a nossa entrevista, eu me deparei com essa expressão da gamificação da educação. E a gente, como pai, já fica assustado, né? Que a gente fica ali limitando o horário dos games. O que é a gamificação da educação? É uma ótima pergunta, Raquel. É algo que me preocupa muito, né? Porque nós, educadores, a nossa missão não é o entretenimento, a nossa missão é o aprendizado. Muitas vezes, se você oferece um game, oferece uma atividade de entretenimento, ela é altamente engajante, mas se ela não puxa o aluno para ele dar aquele esforço de aprender alguma coisa, de memorizar alguma coisa, de mudar o seu comportamento, ele não vai aprender, ele só vai se divertir, né? Então, existe uma calçada estreita no mundo da gamificação entre o quanto você não pode abdicar do engajamento, porque a escola... Essas atividades não podem ser chatas, porque se forem chatas ele para de fazer, mas ao mesmo tempo a atividade ela tem que puxar o aluno sempre para uma próxima fase, né? Você que tem filhos menores que os meus, eu brinco que educar filho é igual videogame, a próxima fase também é sempre mais difícil, viu, Raquel? Pode ficar preparada. Agora, olha que interessante, um game especial de matemática que nós usamos, de uma empresa israelense presente no mundo inteiro, ele permite que jogos individuais ou em grupo sejam feitos por alunos e o jogo, além de um game, é uma ferramenta de avaliação. O game percebe o que a Raquel está dando conta de fazer, qual seria o próximo passo. O próximo game não pode massagear o ego da Raquel de ela acertar tudo de novo que ela já acertou. Você não vai aprender dessa maneira, você pode se entreter e não é a função da escola. Então, o próximo jogo tem que ser mais difícil, tem que puxar para uma próxima dimensão e assim sucessivamente, seja de maneira individual ou em grupo, né? Então, uma das metodologias ativas mais eficientes é a gamificação com sabedoria. É essa gamificação que te puxa, assim como também o ensino baseado em projetos, né? O aluno, ele não vai para a sala ter contato com o conteúdo expositivo, ele já estudou isso. Lá no mundo digital, ele vai para a sala meter a mão na massa, ele vai tentar fazer uma ponte, a ponte vai cair, ele vai tentar mudar essa ponte, depois ele vai mudar o formato, depois ele vai usar mais material. Então, essas metodologias ativas, que também são gamificadas, essas que eu mencionei agora, mas elas podem ser gamificadas analógicas, baseadas num projeto que o professor escolheu para a aula, elas certamente são... além de muito mais engajantes e, de fato, produzirem mais aprendizado, porque o aluno se interessa mais, elas desenvolvem essas outras competências que eu mencionei. Imagina que o seu filho mais velho tem um grupo de amigos jogando um game. Só que toda vez que eles vão jogar juntos, eles brigam. Eles não conseguem terminar o game porque eles brigam. É o momento do professor intervir e falar, gente, olha só, esse projeto que é o game não está dando certo.
Vamos combinar que um é o líder dessa vez, que o outro vai dar um feedback, né? Ele vai dar a sua opinião e todo mundo aqui vai ouvir, todo mundo vai se comunicar direitinho. Então, olha que coisa bacana, não é? Que vai ligando o mundo da matemática ao mundo socioemocional. Guio, me conta agora um pouco do negócio da Somos. Eu imagino que com essa pandemia vocês tenham ganhado muitos clientes, porque a gente tinha no país muitas escolas, principalmente, né, na parte mais ali da educação infantil, educação básica, que passavam longe da tecnologia, tinha uma filosofia construtivista. Como é que foi para vocês como negócio? A pandemia, e pode parecer uma coisa paradoxal que eu vou falar, mas tudo tem ganhos e perdas. A pandemia trouxe negócios para vocês? Sim, sem dúvida. Ao longo da pandemia, inclusive, a Somos abriu capital em Nasdaq, né, no mês de julho. Nós somos uma das poucas empresas latino-americanas de educação listadas em Nasdaq, porque é exatamente uma bolsa que reconhece muito a tecnologia massiva, né? Mas para nós o interessante é que, além de nós ganharmos, eu diria, representatividade no nosso mundo tecnológico, também foi muito importante para os professores contarem com o nosso conteúdo, né, muito tradicional. A Somos, ela tem o nome na primeira pessoa do plural, porque a Somos é a reunião da Saraiva, do Anglo, da Ática, da Scipione e tantas outras marcas que são as marcas, né? A Saraiva tem mais de 100 anos, então não foi só a tecnologia que permitiu o professor dar uma boa aula e permitiu a escola, inclusive, continuar funcionando, né? Mas também esse conteúdo de qualidade. Nós aproveitamos, inclusive, ao longo da pandemia, nós percebemos que as famílias estavam reclamando de falta de computador, né? Um filho estudava com celular, o outro estudava com computador, e nós decidimos chamar aliados, no caso a Lenovo e o Google, e nós lançamos um modelo até em que o computador é fornecido para a família por um modelo de assinatura. A família não precisa comprar nada, ela só assina o serviço pelo tempo que ela precisa. A gente batizou isso de Learning Book. Tínhamos a expectativa de fornecer 5.000 Learning Books, nós já superamos os 20.000 Learning Books encomendados para o ano letivo, né? Então, eu acho que a essência da tua pergunta tem a ver com aquele provérbio chinês, né? Toda crise também é uma oportunidade. Nós soubemos usar a nossa oportunidade, transformar o ambiente tecnológico da escola, permitir, Raquel, acho que a coisa mais poderosa, se você pudesse falar com os meus parceiros, eles te diriam que o mais importante para eles foi continuar operando. Uma vez que os professores continuavam dando as suas aulas ao vivo, né, toda manhã, para você ter ideia, na nossa plataforma, são mais de 72.000 aulas ao vivo, todo dia, né? Essas aulas ao vivo permitem que os professores continuem lecionando, que as escolas continuem enviando as mensalidades para as famílias, pagando os professores, pagando as suas contas, e isso, de fato, nos ajudou bastante a conquistar mercado num momento muito difícil. A minha frustração pessoal, e falando em nome dos 2.000 colegas da Somos, nós não conseguimos levar essas iniciativas para a área pública, né? A área pública brasileira, ela não conseguiu dialogar a ponto de escolher poucas soluções de muita escala e muita relevância, ficaram com inúmeras soluções pequenas e pouca escala ou irrelevantes, né? E nós, então, vamos ver, infelizmente, nesse ano de 20 para 21, um aumento do gap educacional entre o aluno que estuda na escola pública e o aluno que estuda na escola privada. Muito triste essa realidade. O que travou as negociações com os entes públicos para que eles pudessem também usar as mesmas soluções tecnológicas que estão sendo utilizadas pelas escolas privadas? Foi burocracia? Eu acho que não. Eu acho que foi falta de diálogo, foi falta de todo mundo na área pública esquecer a que partido pertence, esquecer qual é a realidade política que vive e falar, não, olha, para a educação somos todos um país, né? Também atrapalha, Raquel, eu tenho oportunidade de falar isso com investidores internacionais, o Brasil tem uma governança educacional muito confusa, né? Porque o ensino fundamental é responsabilidade da prefeitura, o ensino médio é responsabilidade do Estado, o ensino superior ou técnico é responsabilidade do governo federal. E aí, quando o aluno não aprende, ninguém sabe se ele não aprendeu, se foi na prefeitura, no Estado ou depois, né? Eu acho que faltou uma coordenação.
E eu também acredito que faltou uma cobrança da família brasileira, né? Eu gosto sempre de citar o seguinte, olha, quem imagina que o aluno da escola pública não tem o smartphone para estudar, está equivocado. Os alunos têm o smartphone. Eles não têm pacote de dados para que o smartphone possa ser usado, né? Mas nós somos um país em que as pessoas elas optam por um pacote de dados pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou seja, por redes sociais que não debitam pontos do seu pacote. Puxa, eu queria muito que esse país aqui, os pais escolhessem pacotes de dados e que as operadoras de telefonia oferecessem pacotes de dados educacionais para um momento de crise como esse, em que o aluno pode usar à vontade, como o WhatsApp, não consome o pacote, né? Isso seria muito relevante. O Brasil é um país muito rico em televisões de excelente qualidade que cobrem o Brasil inteiro. Também podíamos usar mais as televisões para o conteúdo chegar ao aluno, ainda que ele não tivesse a possibilidade de interagir com o professor. Então, a moral da história, Raquel, é que faltou diálogo, faltou coordenação, né? Eu sou filho de um italiano, meu pai é falecido já há muitas décadas, mas meu pai era um italiano, combateu a Segunda Guerra na cidade de Gênova, que é a origem da minha família, e ele me contava que Gênova teve todas as escolas bombardeadas, todas. Nenhuma escola de Gênova estava de pé no meio da guerra. E os alunos não deixaram de ter aula. As aulas aconteciam pelo rádio, as aulas aconteciam em praça pública, né? Qual é a diferença que aconteceu em Gênova e não aconteceu no Brasil? Liderança, que é tudo que tem a ver com o teu painel. Por tudo que você está descrevendo, Mário, o que faltou na sociedade brasileira neste momento foi priorizar a educação. Assim, realmente lamentável. Voltando um pouquinho para o mundo dos negócios, vocês abriram capital na Nasdaq em meio à pandemia, captaram aí 2 bilhões de reais. O que vocês vão fazer com esse dinheiro? Bom, toda vez que uma companhia ela levanta fundos, essencialmente ela pede para os seus novos sócios, né, levantar capital, abrir o capital nada mais é do que ter sócios que você não conhece, né, eles são os donos das ações. Você promete um business plan, você promete um plano de negócios e com esse capital você vai buscar o seu plano de negócios. É exatamente o que nós fizemos. Metade desses recursos nós usamos para pagar dívidas que existiam na Somos, dívidas históricas ali da constituição da empresa, e o outro 1 bilhão nós vamos investir em transformação digital, nós vamos adquirir novas empresas de tecnologia, vamos adquirir novas empresas de conteúdo, né, reforçando que a escola não precisa só de tecnologia, como não precisa só de conteúdo, ela precisa das duas coisas para a educação ser completa, né? Então, nós já estamos avançados nos processos de aquisição de empresas EdTech, se chamam no nosso setor, né? São as startups de tecnologia educacional. Também estamos avançados em discutir casos de aquisição de outras empresas tradicionais que, infelizmente, ao longo da pandemia não tinham o arsenal tecnológico que nós pudemos ter na Somos, e elas agora podem, então, ser consolidadas por um player maior, como é o nosso caso. Se você puder revelar para nós, quais empresas estão na sua mira? Então, isso é uma das coisas que, como CEO de uma empresa de capital aberto fora do Brasil, eu não posso fazer, né? Existem fronteiras, né, que são impossíveis de cruzar, mas são empresas muito boas, relevantes, complementam a nossa geografia natural, que a gente chama de footprint, né? A Somos, ela tem no sudeste e sul do Brasil uma penetração muito grande com todas as nossas marcas, e nós buscávamos também outras empresas que na região norte, na região nordeste, pudessem nos ajudar a ter uma penetração mais rápida, né? E agora começamos a avaliar também, Raquel, uma vez que a gente entende que ajudou o Brasil a resolver o problema da escola, mas o problema da escola brasileira é o mesmo da escola chilena, colombiana, peruana, mexicana. Nós estamos agora estudando se não é o momento de a gente também dar um passo de internacionalização. Levar uma jabuticaba brasileira, né, que é o ensino estruturado, que nasceu no Brasil com os grandes sistemas de ensino, por exemplo,
A nossa marca Anglo inventou isso há 50 anos. Ele é um ensino estruturado sem ser engessado. Mas, efetivamente, os resultados dos alunos são melhores. E, portanto, isso também é necessário na Colômbia, no Peru. A gente, então, está estudando, se não no curto prazo, mas pelo menos no médio prazo, se nós não vamos internacionalizar a nossa operação. E essa internacionalização começaria pela América Latina, como tradicionalmente as empresas brasileiras fazem? Certamente, e principalmente porque educação tem sempre uma característica cultural muito forte, né? Eu sempre brinco, Raquel, que operar no mercado brasileiro não é fácil, mas é ainda mais difícil para os concorrentes, porque a gente fala essa língua secreta chamada português, né? Muito pouca gente fala português, é muito difícil para uma empresa internacional competir no Brasil. O inverso não é necessariamente verdadeiro, né? Para nós da língua portuguesa, produzirmos conteúdos e educação em língua espanhola é muito mais fácil do que o inverso, né? Mas talvez a melhor maneira também de fazer uma expansão latino-americana seja por aquisições de empresas que já estão posicionadas, né, nesses mercados. A minha certeza é que os problemas que as escolas latino-americanas enfrentam com essa nova escola híbrida, com essa escola híbrida definitiva, com a necessidade de metodologias ativas, com uma tecnologia que já não é mais acessória, ela é o core da escola, isso funciona em qualquer lugar, né? Podíamos ir para a Índia com isso, podíamos ir para a África com isso, mas é de bom senso que a gente comece pela América Latina. Mário, agora você vai me matar uma curiosidade. Eu li que antes da pandemia vocês estavam iniciando um experimento de uma parceria que vocês fizeram com uma empresa na Califórnia de colocar umas tiaras nos alunos para medir o grau de atenção deles numa aula. É isso mesmo? Como é que isso funciona? Os alunos realmente topam ficar com essas tiaras? Para que fazer isso? Conta para nós. Muito bacana, Raquel. Olha, a gente tem uma missão na Somos, ela não está escrita, mas todos os nossos colaboradores sabem. A gente quer fazer pela escola o que a tecnologia fez pela saúde, pelo hospital, né? O médico tem um monte de recursos, de exames, né, para poder entender o que o seu paciente tem. Na educação não tem. Então, como nós sabemos, por exemplo, um dado interessante, o Brasil reporta déficit de atenção entre adolescentes num ritmo 6 vezes maior do que a França per capita aluno, né? E no nosso entendimento, olha, o aluno tem déficit de atenção não é porque o aluno brasileiro tem um problema neurológico, é porque ele nunca foi orientado a ter atenção. Agora, como criar um protocolo de atenção sem a gente poder medir que ele prestava atenção, né? E aí nós nos associamos à rede CPE, chamado Cientistas pela Educação do Brasil. São 150 grupos de pesquisa, basicamente de neurocientistas, e nós descobrimos que muitas tecnologias já eram disponíveis no mundo da ciência, mas não tinham entrado no mundo da sala de aula. O headband, ou essa tiara, ela é um exemplo, ela nada mais faz do que medir a sua curva de atenção. Se nós dois estivéssemos usando o headband agora, você veria no teu computador como é que o meu cérebro está focando, se eu estou ativando a memória, se eu estou motivado, porque existe um algoritmo que calcula isso, e eu poderia ver do seu. E imagina você, quando faz uma entrevista, se você pudesse perceber que, puxa, o meu cérebro está desconectando, eu não consegui te dar uma resposta adequada, imediatamente você muda a pergunta, me traz para um nível de atenção maior. Você ia extrair o melhor do seu entrevistado, assim como nós queremos que os professores dos alunos que desejarem, né? Eu sempre bato muito nessa tecla que junto da neurociência vai nascer a neuroética. Conhecer o cérebro dos outros precisa ser autorizado pelos outros, e esses dados todos, eles são muito sérios e muito importantes, né? Mas existe um potencial transformador, Raquel, da neurociência aplicada à educação que seria equivalente 100 anos atrás da eletricidade comparada com as máquinas a vapor, né? Nós temos a honra de ser líderes no mundo, essa não é a minha opinião, o Google diz isso, nós somos líderes no mundo hoje em aplicações cotidianas de neurociência. Nós temos muitos alunos, muitas aulas em que os alunos já assistem a aula com o headband
o professor já descobriu que a cada 6 minutos, se ele não trocar a atividade, a atenção da turma vai mergulhando. Então, ninguém hoje em dia, uma consequência prática, né? Você mencionou que eu lecionava Química, certamente a sua disciplina preferida no ensino médio. Eu preparava uma aula de 50 minutos, mas eu não sabia, eu não lia o cérebro dos meus alunos, né? No máximo eu lia o body language ali, se ele está interessado ou não. Hoje nós lemos e nós sabemos que qualquer aula, por apenas 6 minutos o aluno se concentra, e a aula tem 50, ele vai se concentrar por 6 minutos. Se o professor não trocar a atividade, né, ele vai se desconcentrar e vai passar 44 minutos numa missa de corpo presente. Por outro lado, se o professor troca a cada 6 minutos a atividade ou a metodologia, ele renova a atenção do seu aluno para o máximo. Então, ninguém prepara uma aula de 50 minutos hoje em dia depois dos achados do headband, né? A gente prepara 8 mini-aulas de 6 minutos. Ô, Gil, e aquele aluno que não se concentra? Puxa, ele vai para um protocolo de mindfulness, ele vai para um protocolo de meditação, não é? Existem ferramentas que ajudam o aluno a se concentrar. Você, certamente, no seu desenvolvimento profissional, foi desenvolvendo isso, né? É uma habilidade, uma competência que a gente desenvolve. Então, nós começamos por aí, mas tem muitas outras. Tem a nossa capacidade de, com eye tracking, saber se o aluno tem fluência na leitura, né? Se ele tem uma competência leitora adequada para a idade, com pequenos textos e a maneira como esses textos são constituídos, a gente é capaz de saber um raio-x cognitivo do aluno, se ele está na curva de aquisição cognitiva ideal, ele está ficando para baixo, enfim. Só isso aí dava um outro programa. Interessantíssimo, Gil. E vou te confessar que quando eu estava na escola, eu era muito boa de química, física e matemática. Deve ser por isso que eu fui para o jornalismo de economia. Meu caro, nosso tempinho está acabando, então vou te pedir só uma questão bem curtinha. O que tornou você de educador em gestor? Eu acho, Raquel, que foi o acaso. Eu nunca planejei a minha carreira para, de dentro da sala de aula, ter virado um presidente de uma empresa listada fora, né? Mas acho que foram passos acontecendo. Eu, de professor, virei coordenador, diretor de escola, diretor de redes de escola, aí saltei para empresas de conteúdo, eu tive a oportunidade de dirigir, do ponto de vista acadêmico, as 2 maiores universidades da América Latina, mas eu realmente confesso que não foi a minha trajetória não foi uma trajetória planejada, né? Ela foi sempre acompanhada de assumir risco, de querer aprender uma coisa nova, né? Mas, diferentemente, talvez, de muita gente que se preparou para uma carreira executiva, não foi meu caso. Eu fiz o MBA já com posições, já era presidente de empresa e eu achava que precisava formalizar o meu ensino executivo, mas foi muita sorte, muito trabalho e acaso também. Mário Gil, presidente da Somos Educação, adorei a nossa conversa, espero que quem está em casa também tenha se entretido e aprendido muito. Muito obrigada pela sua presença no Líderes. Foi uma honra, Raquel. Olha, eu peço a todos os pais brasileiros um pouquinho de paciência, nós vamos chegar lá, nós vamos passar. Lembrando que todo sábado à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. CNN, a maior